Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 4 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2025 traz como tema temas polêmicos com respostas bíblicas. O comentarista da revista é o pastor Silas Soares de Souza. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 4, o cristão e a sexualidade. O sexo é a diferenciação somática e psíquica dos seres humanos. A palavra sexo vem do latim secare, que significa cortar. Ela indica que o ser humano está cortado em duas partes, diferentes e complementares, o homem e a mulher. Um foi feito para o outro e completa-se no outro. Sexualidade é a dimensão da nossa personalidade ativada pelo sexo. Enquanto o sexo é a parte fisiológica, a sexualidade é a parte psíquica. A sexualidade como dádiva de Deus. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou com a sexualidade. O sexo foi criado por Deus. Deus fez o homem, incluindo o sexo, e viu que tudo era muito bom. As mãos que fizeram os olhos, o cérebro, também fizeram os órgãos sexuais. Aquele que criou a mente, criou também o instinto sexual. No princípio, ao ser criado, o sexo era puro e sem pecado. Mas com a transgressão de Adão no Éden, todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado, inclusive o sexo. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A união sexual é parte do plano divino no casamento. O sexo é parte da criação divina e traz benefícios físicos, emocionais e espirituais quando vivido no plano de Deus. A ordem de crescer e multiplicar não foi dada a solteiros, mas a casados. Deus não quis que o homem vivesse só, e lhe deu uma esposa já formada, preparada para a união conjugal. O ensino bíblico é que o homem deve desfrutar o sexo com a sua esposa de modo normal, racional, sadio e amoroso. O sexo antes do casamento prejudica a nossa comunhão com Deus, pode levar à dependência e vícios sexuais, diminui o brilho do relacionamento sexual no contexto do casamento, corrói a confiança mútua, aumenta o risco de gravidez indesejada e abortos. A sexualidade não é pecado em si, mas precisa ser vivida dentro dos limites que Deus estabeleceu. Há princípios de santidade, pureza e naturalidade do ato sexual que orientam a reflexão. Muitos entendem que práticas que distorcem o propósito natural podem ser pecaminosas. Os pecados do sexo são responsáveis por muitas doenças, inclusive as denominadas sexualmente transmissíveis, as DSTs, que vêm ceifando milhões de vidas no mundo inteiro, principalmente a AIDS. A distorção da sexualidade pelo pecado. O pecado levou o homem a usar a sexualidade de forma deturpada. A Bíblia chama de fornicação todo ato sexual fora do casamento, além de ser pecado. O plano de Deus é que a intimidade seja vivida dentro da aliança conjugal. A Bíblia valoriza a sexualidade como um presente de Deus reservado para o casamento, que promove intimidade, compromisso e prazer dentro dos parâmetros estabelecidos pela aliança matrimonial. Preços do pecado sexual. Preço físico, doenças. O preço psicológico, sentimento de culpa e profundas feridas emocionais. E o preço espiritual, o afastamento de Deus. Chamado à santificação, fugindo da imoralidade sexual. A vida sexual do casal na ótica bíblica. Primeiro, deve ser exclusiva ou monogâmica. Deus condena de forma veemente a poligamia.
Segundo, deve ser alegre. O casal tem direito de usufruir do contentamento propiciado pela intimidade matrimonial. E terceiro, deve ser santa. A santidade se aplica também ao nosso corpo, razão pela qual toda e qualquer prática sexual ilícita, que são as aberrações, bestialidade, etc., não devem ser permitidas. Além de pecaminosas, não contribuem para o ajustamento espiritual do casal. O mundo banaliza o sexo, mas o cristão deve honrar a Deus com seu corpo. O corpo não é para a imoralidade, mas para a glória do Senhor. O cristão não é dono de si mesmo. Foi comprado por alto preço, que foi o sangue de Jesus vestido na cruz. O propósito do sexo no casamento. O matrimônio deve ser honrado e o leito conjugal sem mácula. A forma como usamos nossa sexualidade reflete nossa adoração a Deus. O casamento e o leito conjugal devem ser honrados e livres de mácula, pois Deus julga os imorais e adúlteros. Adultério, relação sexual de casados com pessoas que não são seus cônjuges, são graves e desastrosos para a família. Porque, primeiro, a prostituição, em sentido geral, envolve todas as práticas sexuais pecaminosas. É a prática de manter relações sexuais em troca de dinheiro ou benefícios. Segundo, fornicação. É a prática de relações sexuais fora do casamento, especialmente entre pessoas solteiras. O sexo é expressão de amor, unidade e prazer no contexto conjugal. O prazer sexual fortalece o vínculo conjugal, reduz o estresse e aproxima o casal. Existem seitas ou religiões e até evangélicos que proíbem o prazer do sexo, alegando que a finalidade deste é somente a procriação, e essa ideia não tem nenhuma base bíblica. Vários textos nos mostram que Deus reconhece o direito do casal de usufruir desse prazer. Em Provérbios, o sábio recomenda aos cônjuges que desfrutem do sexo, sem referir-se, neste caso, ao ato procriativo. Nesta passagem, porém, o homem é advertido quanto à mulher estranha, a adúltera, e é incentivado a valorizar a união conjugal honesta e santa, exaltando a monogamia e a fidelidade. A fidelidade sexual é testemunho de aliança diante de Deus. A fidelidade sexual é um dos pilares mais fortes do casamento e tem grande peso espiritual. A relação sexual é sinal visível dessa aliança, fortalecendo a união do casal. O casamento fiel é testemunho de santidade em uma sociedade marcada pela banalização do sexo. O propósito de Deus é que os filhos procedam do casamento e não de outra maneira. A quebra dessa lei resulta em frutos amargos para a família. Deus assim dotou o homem para propósitos específicos, puros e elevados. O testemunho de pureza conjugal inspira outras famílias e fortalece a família como instituição divina. Num tempo em que a infidelidade é comum, o casal cristão que permanece fiel se torna um farol de integridade e uma proclamação silenciosa do poder do Evangelho de Deus. A sexualidade é a parte da criação de Deus e, portanto, um dom divino concedido ao ser humano. Quando vivida de acordo com os propósitos bíblicos, ela glorifica ao Criador e promove comunhão, fidelidade e santidade no relacionamento conjugal. O cristão é chamado a reconhecer que seu corpo é templo do Espírito Santo e, por isso, deve expressar sua sexualidade com pureza, responsabilidade e amor, refletindo a aliança estabelecida com Deus e testemunhando ao mundo a beleza do propósito divino para a vida humana. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 4. Também quero deixar um convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical das 9 às 11 horas na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Morelli. Estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.